A pergunta que se faz todo o tempo na internet, dirigida a mim, é: pastor, o mundo está desenvolvendo tecnologias, descobertas cada vez mais avançadas na ciência, na saúde, mas por que as pessoas, ao invés de melhorarem, elas estão cada vez piores? E eu só posso dizer que o mundo está vivendo sem Deus. E, gente, não existe nada que traga mais consequências para a vida, seja pessoal, familiar ou até em sociedade, do que a maneira como você se relaciona com Deus. Nada. Então, um mundo sem Deus é um mundo sem temor, sem ética, sem moral. Afinal de contas, as pessoas estão acreditando que podem viver e se dar bem sem ter que prestar contas um dia. Mas alguém vai dizer: não, mas tem muita gente que crê no mundo. Mas tem tantas visões a respeito de Deus, visões erradas, que praticamente não adianta o fato das pessoas acreditarem na existência de Deus se elas acreditam de maneira errada. Por exemplo, existem os ateus. Os ateus afirmam categoricamente que não há Deus. E, portanto, eles vivem a vida acreditando somente nisso que nós vemos e fazem o que tiver que ser feito para se darem bem. Afinal de contas, eles não vão dar conta para ninguém. Os agnósticos, eles dizem o seguinte: olha, se existe um Deus, eu não sei e não dá para saber. Então, na prática, um agnóstico, ele pode não ser tão terrível como um ateu nas consequências práticas, mas ele se sente absolutamente sozinho. Ele não acredita que Deus intervém na vida dele, responde oração. Os politeístas acreditam em tantos deuses que eles também não acreditam na soberania, no poder de um Deus único. Os deístas, por exemplo, eles acreditam que o universo foi criado por uma inteligência superior, mas depois de criar, ele deixou o mundo à mercê de si mesmo. Que triste, né? Você saber que você é criado por alguém que não tem nenhum envolvimento com você. E existem muitas outras teorias a respeito de Deus. Mas a verdade é que o Deus que criou os céus e a terra é o Deus que foi revelado na Bíblia. Esse Deus, além de ser onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus que quer se relacionar conosco. Afinal, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou para termos comunhão com Ele. E Ele tem um propósito para a nossa vida. Agora, se nós queremos efetivamente ter uma vida melhor, nós precisamos conhecer esse Deus. E precisamos conhecê-lo não só numa relação pessoal, que é possível, mas devemos conhecê-lo através da Bíblia, que é a sua palavra, que Ele revelou para que nós o conhecêssemos melhor. Então, o tema da mensagem de Deus é a revelação do Todo-Poderoso. E eu não tenho, obviamente, a pretensão de falar tudo sobre Deus, porque não daria para fazer isso na vida inteira. Mas eu quero hoje apresentar para vocês 10 características do Deus da Bíblia que são maravilhosas e que podem ter efeitos definitivos na vida daqueles que se entregam a Ele e que nele creem. Amém? Quantos aqui querem ser transformados pela palavra do Senhor, conhecendo esse Deus Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Deus é a fonte de todos os dons. Lá em Tiago 1,17, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva, diga toda, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A Bíblia está falando que tudo que existe de bom veio de Deus. Gente,
Tem muitas pessoas que acham que se uma pessoa não é cristã, se ela fizer uma coisa, é do diabo. Não, Deus é um Deus que dá boas dádivas para todo mundo. Por exemplo, quantos de vocês acreditam que o amor é um dom de Deus? Vocês têm a pretensão de achar que só os cristãos amam? Existem pessoas que não creem em Deus, mas amam e querem viver uma vida de amor. Por exemplo, a música, a criatividade, a beleza da música. Deus é criativo, é o Criador, Ele criou a música. Então, se uma música não foi feita por um crente, ela é do diabo? Claro que não. Todos os dons e toda boa dádiva vem de Deus. É óbvio que você pode usar um dom que você recebeu de Deus e consagrar para o diabo, aí vira uma coisa ruim. Mas você não pode achar que uma pessoa inteligente, brilhante, só porque ela ainda não encontrou o Criador e o Salvador, que ela é uma pessoa completamente do mal. Então, eu quero que você saiba, tem muita gente que diz, o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. Porque nós vivemos num mundo que está repleto de manifestações da bondade e do amor de Deus. Sim ou não? A beleza da natureza vem de Deus ou não? Irmãos, no inferno não vai ter vista do mar, não vai ter vista da montanha, não vai ter nada disso. Então, é possível que uma pessoa passe a vida inteira no mundo sem se entregar a Deus, mas ainda receber benefícios dele. Agora, os dons naturais, o talento, a inteligência, né, as habilidades, os dons espirituais, o dom da vida, o amor, a própria imagem e semelhança de Deus, a filiação que nós podemos ter em Deus através de Jesus, a salvação, toda boa dádiva, diga assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então, considere-se uma pessoa agraciada, porque Deus é um Deus bom que tem prazer em dar boas dádivas. Amém? Essa é a primeira, pode aplaudir, é a primeira verdade que eu quero dizer para vocês. A segunda verdade que eu quero falar sobre Deus é que Ele é Pai de todos os que creem. Isso é maravilhoso, gente. Ele não é só Pai por nos gerar fisicamente, Ele dá a vida, Ele criou a humanidade, mas Ele é Pai também espiritualmente. Ele nos leva a ter um novo nascimento, porque o homem, quando pecou, ele morreu espiritualmente. Mas através de Cristo, nós nascemos de novo, e através do Espírito Santo. Mas essa é uma dádiva de Deus, e Ele é Pai. Em nenhuma outra manifestação, ou entendimento, ou narrativa sobre Deus, nós vamos ver um Deus dessa maneira. O Islã, por exemplo, diz que Deus não é pai de ninguém, e não tem filhos. Os panteístas, eles acreditam que Deus é tudo. Ou os pananteístas, que Deus está em tudo. Então, você matou uma formiga, fala, e matou a Deus. Não, a formiga não é meu pai, ela não pode gerar em mim nenhuma segurança. Se você crê que não existe Deus, você é um órfão, você se sente à mercê de si mesmo. Mas a Bíblia diz que Ele é Pai. E que nós, através do Espírito Santo, nós podemos chamá-lo de Abba, papai, de paizinho, amém ou não? Agora, Ele não é pai de todas as pessoas. Ele é o Criador de todas as pessoas. Mas João 1,12 diz, mas a todos, quantos o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos aqui creem em Jesus? Diga assim, eu sou filho de Deus. Quantos creem em Jesus? Diga, eu creio em Jesus. Então você é filho de Deus. Glória a Deus, irmãos. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como eu posso ter certeza de que eu fui perdoado? Eu sempre digo,
Você crê no sacrifício que Jesus fez na cruz? Creio. Então ele disse que quem confessa Jesus como Senhor e Salvador tem os seus pecados perdoados. Quem crê nas minhas palavras e naquele que me enviou não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aqui está dizendo a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Então você é filho de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Lá em Efésios tem um texto, capítulo 4, versos 4 a 6, que muitas vezes é mal interpretado, porque o texto diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então alguns dizem, está vendo? Deus é Deus de todo mundo. Mas se você lê o texto, você vê claramente que Paulo está falando para os crentes. Por quê? Porque eles têm uma só esperança. Por quê? Porque eles têm uma só fé. Eles têm um só batismo. Eles têm um só Deus e Pai de todos. E o qual é sobre todos? Sobre todos quem? Todos os que creem. O capítulo começa falando da nossa vocação e daquilo que nós temos em Deus através de Jesus. Então diga assim: Ele somente é Pai daqueles que nasceram de novo e confessaram Jesus. Amém? Então diga assim: o Senhor é meu Pai. Querido, não existe nenhuma relação mais profunda de intimidade do que ser filho de Deus. Ele te criou, Ele te gerou, Ele tem um plano para você, Ele te protege, Ele te defende, Ele te corrige, e um dia você vai estar com Ele para sempre, porque eu amo todos vocês, gente, mas vou dizer uma coisa: eu não amo mais nenhum de vocês aqui do que a minha filha, meus netos, meu genro e minha mulher. Eles estão em primeiro lugar na minha vida. Se eu tiver, alguém fala assim: pastor, um dia você vai mudar para os Estados Unidos? Eu falo: não. Não, muita gente pensa que eu vou muito para Orlando. Não, gente, Orlando é maravilhoso, mas falta o principal. O que é o principal? A igreja, eu não fico longe de vocês, e a minha família. Agora imagine Deus. Deus é Pai, Ele quer os seus filhos com Ele. Amém? Então diga assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou órfão, eu não fui rejeitado. Existem pessoas que são rejeitadas pelos homens, pelos pais humanos, mas não pelo Pai Celeste. Glória a Deus. Esse último cântico que nós cantamos é tão lindo. Aliás, eu queria saber quem que fez, viu? Eu esqueço. Quando chegar na hora que eu for falar da santidade de Deus, eu quero que o grupo de louvor venha aqui para cima para a gente cantar de novo. Como é que aquele cântico, né? Mostra para lá, como é que é mesmo? É do Juliano Som? Meu Deus, que música teologicamente maravilhosa. Nós vamos cantar isso quando chegar na hora, amém? Olha para o teu irmão e diga: eu amo você em Jesus, é muito bom estar aqui, nós estamos na casa do Pai, nós somos uma família de Deus, amém? Aplauda o Senhor. E onde está a alegria do Senhor aí, meu irmão? Glória a Deus. Em terceiro lugar, a gente aprende na Bíblia que Ele nos guarda. João 10, 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus está falando das suas ovelhas, está falando de você e de mim. Ele está dizendo que não tem nada que tem maior valor para Ele do que os seus filhos. Irmãos, em que outro lugar você vai conhecer um Deus que deu o seu melhor para nos salvar? Então, muitas pessoas acreditam que
não têm a segurança porque acham que são imperfeitas. É óbvio que nós somos imperfeitos, é óbvio que nós somos pecadores, mas se você um dia nasceu de novo, levantou a mão, creu em Jesus, isto é porque Ele te comprou, Ele te alcançou, Ele te escolheu. Então ninguém, nem o diabo vai te arrancar das mãos dele. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. É Ele que te guarda, amém ou não? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. No Velho Testamento nós vemos diversas metáforas para Deus, para explicar o quanto Ele nos guarda. Por exemplo, Ele é o nosso escudo, nos guarda dos ataques do inimigo. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso protetor, é o guarda de Israel, Ele é o teu Senhor. Eu gosto daquele cântico que diz: ao Deus que nos guarda de tropeçar. Lembram disso? Para nos apresentar puros. Terrível cantar na frente desses cantores todos, né? Paciência, gente. Ou você prega ou você canta, não dá para fazer as duas coisas. Mas é maravilhoso saber que ainda que o diabo queira te matar, ainda que o diabo queira destruir a tua vida, o Senhor te protege. Sabe, gente, eu gosto de estudar a cultura hebraica, porque o entendimento da palavra, você vai entender muito mais quando você entende a cultura hebraica. Por exemplo, a Bíblia fala que o pastor, ele guarda as ovelhas no aprisco, né? Não é isso? Quando você lê isso com a mentalidade ocidental, você pensa o quê? Uma fazendinha com uma cerquinha e as ovelhas ali dentro, não é isso? Mas não era assim. O aprisco era literalmente um galpão fechado. Um galpão que não tinha porta, irmãos. Por quê? Porque era uma porta bem pequena, mas não tinha porta que abria e fechava. Quando as ovelhas entravam à noite, o pastor ficava na porta. Ninguém podia entrar ou sair, porque ele estava lá. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Significa que quando Ele te guarda no aprisco, para o diabo chegar lá, tem que passar por cima dele, tem que tirar Jesus, e ele não pode, porque o nosso Senhor é todo poderoso. Então você está entendendo como você é guardado por aquele que tem poder, autoridade, que te ama. E Ele diz: o mercenário, se vem o lobo, ele foge, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar você de Jesus. Então, meu querido, tenha esperança, tenha confiança, tenha fé, tenha segurança, porque o inimigo, ainda que queira, ele não pode te tomar das mãos do Senhor. Por quê? Porque você é o maior tesouro. O texto diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Os anjos não entendem. Como é que Deus pode amar tanta tranqueira como nós? Como é que Ele pode amar pessoas tão pecadoras, tão defeituosas, tão cheias de distorções? Mas Ele ama, e Ele tem um propósito. E no dia que você entregou a tua vida para Jesus, a partir desse dia o teu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo é o selo de garantia, de inviolabilidade, e Satanás não pode te arrancar das mãos de Deus, amém? Todos podem dizer aleluia, aleluia. Deus também é um Deus que nos abençoa. E essa é a quarta verdade que eu quero falar para vocês. Efésios 1:3. A palavra diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito, a palavra no grego aqui é eulogeto, de elogio. Paulo está dizendo: vamos elogiar a Deus, vamos exaltar a Deus. O prefixo eu, no grego, é bom. Por exemplo, uma pessoa que se chama Eugênio. Um Eugênio é uma pessoa que nasceu bem.
A eugenia é a tentativa, né, que foi feita pelo Hitler de criar uma raça pura, só com genes perfeitos. Então, eu é um prefixo de bem. E logeto vem de logos, de logel, palavra, falar bem. Então o texto começa dizendo: vamos falar bem de Deus, elogiar a Deus. Essa palavra determinou a palavra elogiar. Mas o texto diz logo em seguida, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Você sabia que esta palavra abençoado também é eulogeto? Ou eulogel, no infinitivo? Significa que toda bênção que Deus vai te dar, Ele te dá através de uma declaração. E a minha palavra não voltará para mim vazia. Quando Deus desfere uma palavra e declara no universo: haja luz, houve luz. E a palavra está dizendo que lá nas regiões celestiais, lá onde está o trono de Deus, Ele já declarou toda sorte de bênçãos espirituais. Na vida existem bênçãos materiais, sim ou não? Jesus nos ensina que nós devemos pedir a Deus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Benção material. Existem bênçãos também emocionais. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo vem dele. Mas existem bênçãos espirituais que Deus já determinou nas regiões celestiais, tais quais salvação, redenção, justificação, santificação, dons espirituais e tudo que diz respeito a nós, a nossa vida, para que nós possamos viver aqui e sermos mais do que vencedores através de Cristo. Agora o texto diz que Ele já nos abençoou. Esta palavra significa que tudo que nós precisamos já está nas regiões celestiais. Então, meu querido, eu disse que se você não crê em Deus da maneira correta, isso tem consequências para a sua vida. E hoje a gente vive num mundo onde o engano é tão grande que muita gente está dentro da igreja, mas está recebendo ideologias, filosofias do mundo. E aí, a visão que ele tem de Deus é uma coxa de retalhos. Ele crê um pouco como o Deus da Bíblia, crê um pouco como o Deus do panteísmo, ou então crê um pouco com o Deus do deísmo. E aí a pessoa acaba tendo uma vida vazia, uma vida cheia de lacunas. Por quê? Porque não creu direito. Então é muito importante você conhecer a Deus e tomar posse de tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Em quinto lugar, eu quero dizer que Deus é um Deus que nos ama. E Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito dessa vontade. Olha aqui, gente. O texto está dizendo que tudo que Deus fez, Ele nos escolheu ou elegeu antes do universo ser formado. Aqui mundo é cosmos, não é o planeta Terra, é o universo. Antes da fundação do universo, Deus já tinha dito: Gedson, você é meu. Na hora certa você vai se render a mim. E você se rendeu, não foi? Não é porque você foi bom, mas Ele te criou, te colocou no meio de uma circunstância, e em um certo momento Ele falou: vem. E você falou: sim, Senhor, eu quero. É assim com você, não é porque você é bom, não é porque você é o cara. Agora, a Bíblia diz que Ele fez tudo isso com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas tudo isso que Ele fez em amor. E em amor nos predestinou para Ele. Diga assim: o Senhor me escolheu para eu ser dele.
Ele me amou antes de eu ser alguma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos amou. Deus prova, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus te ama, meu querido. Ele deu a vida por você. Ele te escolheu lá na fundação, antes da fundação do mundo. Amém? João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos ama antes de nos convertermos. Mas uma vez que nos convertemos, nós precisamos amá-lo de volta. Para quê? De que maneira? Guardando os seus mandamentos, vivendo para Ele, obedecendo a sua palavra. Pastor, mas nós não somos perfeitos. Não somos, mas o objetivo dele é nos tornar a cada dia mais parecidos com Ele, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém ou não? Vamos melhorando a cada dia. Às vezes damos um passo para trás, damos 2 para frente, mas o Senhor vai trabalhando com os seus filhos, e quanto mais nós o amarmos, mais nós estaremos inseridos na sua atmosfera, na sua esfera de glória, e venceremos todas as lutas desse mundo. Amém? Então diga assim: Deus me ama. Ai, pastor, mas eu não sinto que Ele me ama. Sentimento, irmão, é a coisa mais insegura que pode haver. Porque tem dia que você acorda, você pensa que Deus te ama. Tem dia que você acorda e você acha que Deus não te ama. Mas não muda nada o que você sente. Ele ama de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em seguida eu vou dizer: se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Então Deus já provou que Ele te ama. Então não aceite as narrativas, nem do diabo, nem daquilo que você recebe das narrativas desse mundo, que te questionam a respeito do amor de Deus, porque Ele já provou que Ele te ama. Em sexto lugar, a Bíblia diz que Ele nos santifica. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É muito simples isso. Queridos, você sabe que Deus tem muitos atributos, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é bom, Deus é amor. Mas você sabia que o único atributo que é repetido 3 vezes, sempre, é a santidade? Lá no lugar mais íntimo de Deus, Ezequiel enxergou o trono de Deus. Isaías enxergou o trono de Deus, e estes que enxergaram e viram, eles revelam que Deus é santo, santo e santo. Agora, a palavra santo significa que Ele é separado, em essência, de todo o resto. Isso que na teologia a gente diz que Deus é transcendente. Ele transcende a sua criação. Mas Ele é imanente também. Apesar de ser completamente separado da criação, Ele se manifesta no meio da criação. Mas o fato dele ser completamente separado da criação significa que Ele é santo, santo, santo. Significa que Ele é perfeito. Significa que tudo que há de mais glorioso é o que Deus é. Agora, o fato dele estar separado de tudo, nós que somos pecadores, como é que nós podemos chegar a Deus? Através do sacrifício único e perfeito de Jesus. Pelo seu sangue nós podemos entrar nos santos dos santos com intrepidez, pelo novo e vivo caminho que foi feito por Jesus através do seu sangue. No Velho Testamento, só um sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos.
Porque eram todos pecadores. Naquele dia ele tinha que se purificar, toda a sua roupa tinha que ser branca, tinha que tomar banhos para se purificar. E se ele tivesse qualquer coisa errada, ele morria lá dentro. Tanto é que ele tinha uma cordinha ligada à sua cintura e uns sininhos na orla da sua veste. Por quê? Porque eles ficavam ouvindo, plim, 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 plim. Se falou, parou o plim, plim, ele morreu. O que aconteceu com o sumo do sacerdote? Morreu. Mas no dia que Jesus morreu, que ele falou, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo que fazia a separação do Santíssimo do lugar santo rasgou de cima para baixo. Deus rasgou o véu de cima para baixo através de Jesus. E hoje todo crente que crê em Jesus recebe o sangue de Jesus sobre a sua vida. E Deus olha para a minha vida, não vê os meus pecados, mas vê o sangue perfeito do seu Filho Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Mas ele não é só santo, ele é santificador. E ele vai nos santificando. Quando você vem para Jesus, você vem como um indivíduo imundo interiormente. E ao longo da sua vida, quanto mais você conhece a palavra, ele vai te limpando. Quando a Bíblia fala sobre o marido em relação à mulher, ele usa o exemplo de Cristo, que ele lavou a sua igreja, purificando-a pela palavra. O que purifica a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, santifica-os na verdade. Por que Satanás faz tanta questão de trazer o engano? Porque quando você começa a acreditar no engano do diabo, nas narrativas desse mundo, você vai se afastando da verdade e vai voltando a ser sujo. Em outras palavras, alguém que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, tem muito mais chance do que uma pessoa que não faz isso, de cada vez mais se santificar, ser santificado pela palavra. Então é muito importante que vocês entendam isso. Eu estou falando o beabá para vocês. É somente a verdade de Deus que te protege dos enganos do mundo. Você sabia que no Mateus 24, no chamado sermão profético, Jesus fala 5 vezes sobre o engano e o poder do engano. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque quando Satanás enganou Adão, ele afastou Adão da verdade, e afastando-o da verdade, o levou ao pecado e à morte. E hoje nós vivemos numa época perigosa, porque todos vocês o tempo inteiro estão sendo ensinados pelas mentiras que pregam na internet, inclusive saindo de púlpitos. São pessoas que pregam um engano e ele é tão parecido com a verdade, mas o core, a base e o fundamento é a mentira, porque tira o Senhor Deus do centro e bota o homem no centro. Então toma cuidado, meu irmão. A única coisa que pode te proteger de sair da presença de Deus é a verdade. Santifica-os, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém ou não? Eu quero ver as palmas nisso aqui também. Porque isso é pesado, né? É pesado. Você está vivendo em tempos difíceis, irmãos. É um tempo inteiro Satanás levantando os seus representantes para que as pessoas não acreditem mais naquilo que a Bíblia diz. E aí ele também usa um outro expediente. Ele pega pessoas que são pastores, líderes espirituais, e os coloca no holofote para que os seus erros afastem as pessoas de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, ainda que os pastores precisem dar exemplo, não se afaste de Deus ou da igreja de Jesus porque homens pecaram. Porque o Senhor tem para você todo o suprimento necessário para que você possa viver uma vida cheia do Espírito e vivendo para a glória de Deus. Amém ou não? Em 7º lugar, a Bíblia diz que Deus nos dá escape para as tentações.
1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que a Bíblia está dizendo é que nós vamos viver num mundo de muitas tentações. Eu sempre gosto de responder aos que dizem que nós já estamos vivendo no milênio, né, os amilenistas. Eu falo, mas a Bíblia diz que no milênio Satanás está preso. Parece para você que ele está preso? Para mim não, para mim parece que ele está agindo e muito poderosamente. Então, gente, a Bíblia diz que nós vamos ser tentados. E muitas vezes a tentação, Satanás não vai te tentar com aquilo que você não gosta. Eu, por exemplo, hoje eu venci essa coisa da compulsão de comer. Hoje eu como o que eu quero e quando eu quero. Quando eu não quero, falo, não vou comer, não vou comer. Já perdi 16 quilos, quero ir devagarzinho, mas eu não janto mais à noite. 4 horas da tarde, eu como um queijinho, acabou. Antes, irmãos, a partir das 6 era uma festa. Eram uns 4, 5 pratos. Era doce, era sanduíche. A Lilian falava, vai comer de novo? Não, Lilian, só um lanchinho. Era um demônio. Não conseguia segurar. Hoje eu falo, não vou comer. Todo mundo come, lá em casa tem doce, tem macarrão, tem tudo. Eu falei, não vou comer glúten, não vou comer pão, não vou comer nada disso. E ponto, ela fala, posso comer na tua frente? Pode. Agora, eu tive que lutar. Então você vai lutar contra aquilo que a tua carne deseja. E o que a Bíblia está dizendo é que não é fácil, mas não é impossível. Porque Deus está dizendo que a tentação vai ser no limite da tua força. E quando você não estiver mais conseguindo, a Bíblia diz que Deus vai abrir a porta do escape. E essa porta não é a porta para o lugar nenhum. Não, é para o trono da graça. Nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça para achar socorro em ocasião oportuna. Amém ou não? Ah, pastor, mas e se eu pequei? Confessa o pecado, levanta e começa de novo. Mas você vai vencer. Amém? Em 8º lugar, Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus, presta atenção nos detalhes, segundo a sua riqueza em glória. Cutuca o teu irmão e diga assim, não é qualquer coisa não. Há de suprir em Cristo Jesus, porque se fosse na minha moral e na sua, ele ia te dar uns troquinhos. Mas é segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. E sabe o que eu gosto, irmãos? Eu gosto de ir para o original, porque o original ele traz muito mais vida. Essa palavra suprir, parece o quê? Você está com fome, está com a sua despensa vazia. Outro dia eu estava vendo um documentário do Hendrick, e lá dizia que o menino com 7 anos chegou para o pai dele, falou, pai, eu estou com fome, não tem nada para comer. O pai dele começou a chorar, falou, filho, não tem nada na geladeira e não tem nada na despensa. E começou a chorar. O menino de 7 anos virou, pai, não se preocupe, eu vou jogar futebol e eu vou mudar a nossa vida. Com 17 anos ele foi vendido com a maior transação brasileira. Hoje ele é um milionário. Entendeu? Depois, na continuidade, diz que o pai dele veio trabalhar no CT do Palmeiras, e todo dia na hora da comida ele só tomava sopa. Aí o Jailson, o goleiraço, falou para ele, por que você está emagrecendo, só toma sopa? Ele falou, porque eu não tenho dente. Aí o Jailson foi, falou com a diretoria, falou, se vocês não colocarem dente nesse homem, eu vou pagar do meu bolso.
Hoje ele dá aquele sorriso lindo, né? Todos os dentes na boca. Mas nem todo mundo é o Hendrick, nem todo mundo tem isso. Mas se você é crente, a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Agora a palavra suprir não é dar um pouquinho. No grego é plerô. Eu vou ler aqui para vocês o que o dicionário diz. Suprir literalmente, tornar pleno, completar, preencher até o topo, completar a medida, preencher até a borda, tornar perfeito, levar até o fim, realizar, levar a cabo. Deus está dizendo para você que as suas necessidades, se você crer e buscar nele força, a dificuldade vai passar e um dia você vai poder dizer: a bênção de Deus foi até a boca e transbordou. Por isso que a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Quantos podem dizer: eu creio, o meu Deus? Então esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Por que tem tanta gente buscando suprimento na sua vida em outras fontes que não sejam nele? Em penúltimo lugar, nono e penúltimo lugar, ele deseja a nossa adoração. João 4:23, Jesus está falando com a mulher samaritana, e ele diz assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa nem que eu pregue aqui. O que Deus quer é que eu adore, que eu seja grato, que eu ame quem Ele ama, que eu viva para a sua glória. Adorar é isso, irmãos. A palavra adorar, proskinel, eu vou ler para vocês também, porque eu achei lindo. Beijar a mão de alguém em sinal de reverência, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, com uma expressão de profunda reverência, ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem ou reverência, expressar respeito, suplicar. Deus quer isso, porque a relação com Ele, irmãos, sempre vai ser desigual. Eu venho todo imperfeito e Ele é perfeito. Eu venho com amor imperfeito e o amor dele é completo. Na relação com Pedro, naquela conversa, 3 vezes, Jesus perguntou: você me ama com amor de Deus? Pedro falava: eu gosto de você, Jesus. Na última vez, na terceira, Jesus falou: tá bom, Pedro, então você gosta de mim? Pedro falou: eu gosto. E se entristeceu. Jesus estava dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o nosso amor nunca vai se comparar ao amor dele. Nem na eternidade, quando nós já estivermos com corpos glorificados, nós vamos poder dar a Ele algo que Ele já não tenha. Mas o que Deus espera de mim é que eu dê o máximo que eu tenho para dar para Ele. O maior amor, o primeiro lugar. E o segundo lugar tem que estar disparado, mais distante dEle. Porque só Ele entregou a minha vida. Só Ele mandou o seu melhor para morrer por mim. Então adorar é isso, não é cantar. Cantar pode ser uma expressão de adoração, mas pode ser uma expressão também de vaidade. Como está cheio de cantores e músicos aí que se acham, fica olhando para os outros e rindo dos que não cantam tão bem, ou rindo do gosto de outros que gostam de músicas talvez inferiores tecnicamente. A adoração não é isso. A adoração é: Senhor, Tu és o Senhor, eu não sou nada. Tu és bom e eu sou pecador. Isso é adoração. Naquele momento,
era o santo dos santos, ali naquela fonte de Jacó. Jesus falando com uma mulher adúltera, pecadora, explicando para ela o que o Pai desejava. Ele deseja o nosso reconhecimento. Nunca ache que você é bom o suficiente. Nunca ache que você é imprescindível. Tudo veio dele, por ele e deve ser para ele. Todas as coisas. Mas Jesus disse que chegou a hora, porque nós podemos adorar a Deus através do Espírito. É o Espírito Santo que revela ao nosso espírito quem é Deus. E termino essa palavra dizendo que esse Deus nos disciplina quando é necessário. Hebreus 12, 5 e 6 diz: está esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Nem tudo que a gente faz vai ter a aprovação de Deus. Muitas vezes Ele vai nos repreender, mas mesmo repreendendo, Ele o faz como um pai que ama o seu filho, que repreende para torná-lo alguém melhor, que o corrige para colocá-lo de volta no caminho, no prumo. Então esse Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, Ele te ama, e Ele tem um propósito para a sua vida, e Ele quer te usar, através de um propósito totalmente santificado para Ele. E dessa maneira, você vai poder ter plenitude interior, e viver nessa vida, para a honra e glória do seu nome. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Meu querido, o Senhor te ama. Ele te ama mesmo quando você está no fundo do poço. Mesmo quando você olha para dentro de si e não enxerga nada de bom. Ele te amava na eternidade. A palavra de Deus diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te chamei. Mas você precisa se entregar a Ele. Você precisa dar o seu coração a Ele. Porque somente quando você fizer isso, você vai entrar para o seu reino e se tornar seu filho. Não é só uma religião. Não é só fazer parte de uma igreja. É dizer com sinceridade: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. É dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida totalmente para Ti. Meus medos, minhas ansiedades, meus fracassos. Eu quero fazer parte da Tua família. Então, querido, se você veio aqui hoje e ainda não fez isso de maneira definitiva, se ainda paira dúvidas no teu coração, eu quero te ajudar a fazer essa oração
como Jesus fez com aquela mulher no poço de Jacó. Então, se você quer entregar a sua vida, se você reconhece que você ainda não mergulhou na fé que Ele é o Pai, que Ele é o Salvador, eu quero te ajudar a fazer essa oração de entrega. Porque a Bíblia diz que nós cremos no coração para a justiça, mas confessamos com a boca para a salvação. Se você quer fazer essa oração comigo, levante a sua mão onde você estiver, e eu vou te ajudar a fazer essa oração. Há alguém aqui? Levante a sua mão. Graças a Deus. Há mais alguém? A igreja fica de olhos fechados, por favor, acenda mais a luz aí que eu não estou enxergando. Os diáconos me mostrem, há mais alguém que queira fazer essa oração hoje? Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Eu vou orar com você, em nome de Jesus. E hoje Deus vai inserir você no seu reino e na sua família. Pode sair, a igreja aplauda o Senhor. Hoje é dia de salvação. Venha, não tenha vergonha, essa é a maior decisão da tua vida. E você que está na internet me vendo, se você ainda não fez essa oração, aproveite e faça. Venha bem aqui na frente aqui para que eu possa olhar para vocês. Olha, gente, quantas pessoas. Aplauda ao Senhor. O Senhor é bom. Hoje é dia de salvação. Saia do seu lugar. Deus está te chamando hoje. Ele quer começar uma nova história na tua vida. Põe a mão no seu coração, meu querido, e ore comigo assim: Senhor Deus, pode vir, tem mais gente vindo, pode vir, o Espírito Santo está falando com você. Se você quer fazer essa decisão, venha, não segure, esta decisão vai mudar a sua vida. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, eu quero te ver como meu Pai, mas a tua palavra diz que eu preciso receber Jesus como Senhor da minha vida. Hoje eu me entrego a Ele e reconheço que eu sou pecador, mas reconheço que Ele morreu no meu lugar. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu te confesso como Senhor da minha vida e como meu Salvador, para que agora eu possa te chamar de Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Essa é a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida. Guardem o dia de hoje. Eu lembro do dia que eu fiz essa oração. Dia 27 de fevereiro de 1981. Então guarde essa data. Escreva em algum lugar na sua Bíblia e guarde essa data para que você nunca mais se esqueça. Porque a Bíblia diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá a vida eterna. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos, vai ser para lá. Deus abençoe, parabéns por essa decisão, meus queridos, pela nova vida em Cristo. Mas eu quero ainda orar por você que precisa hoje se apresentar no altar em adoração, prostrando a sua vida, entregando os seus fardos, os seus medos, os seus pecados. Pai, obrigado, Senhor. Nós somos gratos, porque temos muito mais do que merecemos. Éramos estranhos à aliança da promessa, e o Senhor nos inseriu na tua família como filhos, como co-herdeiros em Cristo. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra abra os nossos olhos, ilumine o nosso coração, para que nós não caiamos nos enganos, nos erros deste mundo. Senhor, enche o nosso coração de amor por ti e pelas almas perdidas, amor entre os irmãos,
para que, Senhor, as pessoas possam olhar para nós e desejar isto que só o Senhor pode dar. Jesus, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não desceu da cruz. Oh Senhor, obrigado, porque o Senhor é a porta das ovelhas. É o Senhor que nos guarda e nos protege, o inimigo não pode passar. Espírito Santo, obrigado porque Tu habitas em nós. Obrigado porque o Senhor é o Consolador. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Oh Deus, o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. E Senhor, ajuda-nos a viver nesse mundo, andando na Tua vontade, na Tua palavra. Traz, ó Deus, aqueles que estão desviados. Cura os feridos. Perdoa, Senhor, todos aqueles que de alguma maneira levaram outros ao escândalo. Senhor, nós não somos juízes de ninguém, nós somos todos agraciados por Ti. Mas ajuda-nos, ó Deus, a amar. Senhor, tem tanta gente ferida hoje. Tem tanta gente ferida, Senhor, que está uma presa fácil para o inimigo. Senhor, eles são as Tuas ovelhas, mas Pai, a decisão é deles. São eles que decidem se vão embora, se vão se afastar. Mas o Teu Espírito pode, Espírito Santo, pode trazê-los de volta, pode curá-los, pode restaurá-los. Senhor, cura a Tua igreja, Senhor. Cura a Tua igreja. Lava-nos com a Tua palavra. Derrama, Senhor, com o banho do Teu amor. Enche-nos, ó Deus, do Teu amor. Nós precisamos de Ti. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus em todos os 4 cantos do planeta, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda o Senhor, glorifique ao Rei, Ele é Rei. Aplauda, aplauda.